Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações nesse instante. Vamos buscar a figura meiga de Jesus, a sua presença junto a nós, para que ele possa nos inspirar, nos orientar, nos esclarecer, através das lições do Evangelho trazidas pelos nossos amigos espirituais, que em nome do Cristo nos trazem a boa nova ampliada, com histórias, com revelações que nós não encontramos nos evangelhos conhecidos, mas sem desmentir em nada o que lá está escrito. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos continuar o livro Boa Nova. Estamos no capítulo 20, que vai falar sobre Maria de Magdala. Magdala é a cidade. Então, Maria de Magdala ou Maria Madalena. Maria de Magdala, nos conta Humberto de Campos, ouvir as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então, ela vivia num palacete, né, numa vila, aquelas casas enormes, com jardins, né, e ela vivia entregue a prazeres, né, em companhia de patrícios romanos. Então, os romanos, que eram os invasores ali, que sustentavam ela. Então, embora ela fosse condenada pela sociedade judaica, eles não podiam fazer nada porque ela tinha a proteção dos romanos, né? E ela tomou-se de profunda admiração por Jesus. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Então, ela tinha, né, mergulhava nos prazeres, muitos homens a procuravam, né, era bonita, era jovem, mas o seu coração, o seu espírito estava sequioso, com fome, com sede do verdadeiro amor. Isso é algo que a gente tem que entender. Quando nos apegamos às sensações, né? Então, as sensações, ela pode nos dar algum prazer temporário, seja no sexo, ou seja, por exemplo, na alimentação. É uma sensação você se alimentar, né? Uma boa refeição, uma coisa saborosa. Mas o prazer é transitório e ele não vai cobrir o prazer do sentimento. Então, se aquele prazer do sentimento ele não existe, nós tentamos compensar com as sensações, mas aí se torna como tomar água do mar, água salgada. Nunca a gente vai saciar a sede. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Deus não condena, claro, os prazeres moderados, equilibrados, né, das sensações que a gente, seja apreciando algo belo, né, seja ouvindo, não deixa de ser, está misturado um pouco. Quando você ouve uma música, às vezes ela toca o seu sentimento também. Mas você adquire, você consegue ouvir através do ouvido, né, das sensações e tudo mais, ou nesses prazeres, né, equilibrados. Mas todos precisamos do prazer da alma,
dos sentimentos. E aí, só através dos sentimentos e do amor, que é o maior dos sentimentos, é que a gente vai conseguir se nutrir e satisfazer essa sede, essa fome que a gente tem dentro de nossas almas. E ela estava assim, embora fosse rica, embora fosse jovem, fosse bonita, tivesse muitos homens ao seu prazer, ela sentia fome e sede de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, então ela foi ouvir Jesus primeiro, né? Observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Aquelas músicas eróticas que ela ouvia ali e tal. Naquela época não tinha CD, não tinha nada, né? Mas ela tinha exatamente alguém que tocava aquelas músicas, aquelas danças. E ela via que aquilo ali já não fazia mais sentido para ela. Não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os seres humanos para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto. Então, é só uma parênteses, né? Tem aquela passagem do Evangelho onde Jesus está no banquete e ela chega uma mulher, no Evangelho não fala que é ela, mas aqui Humberto de Campos diz que sim, era ela, né? Que ele chega, joga perfumes nos pés de Jesus e seca com seus cabelos, né? Uma reverência pública, né? E até os discípulos criticam tudo mais, e Jesus fala, não, ela está oferecendo o melhor para mim, né? Então, mas isso aqui que ela vai contar agora, né, que o Humberto vai contar agora, foi antes desse banquete, né? Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então, ela foi através do lago, né, até Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como receberia o Senhor? Na residência de Simão, né? Jesus estava na casa de Simão Pedro. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Então, os seus conterrâneos, ela tinha que ser lapidada, apedrejada, né? Porque ela estava perdida. É o que mandava a lei de Moisés. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Você vê Jesus, né? Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Já várias mulheres com esse tipo de vida que ela tinha, ela já tinha visto cercarem Jesus e Jesus não as desprezava, né? Então, aquilo foi dando confiança a ela para procurá-lo. Além disso, sentia-se seduzido pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar, como Jesus amava. Sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou a casa humilde de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Claro, Jesus sabia que ela estava indo, né?
tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Então, ela chegou lá, sentou-se, né? Cumprimentou Jesus, e aí falou com ele, Senhor, ouvi a vossa palavra, consoladora, e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu, e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos. Enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitará? Porque a visão que eles tinham de Deus era um ser, né, violento, ser vingativo, né, e que não perdoava o pecador. Né? E Jesus vinha trazer uma outra concepção de Deus, a verdadeira. Né? Porque o espírito mais próximo de Deus que nós conhecemos é o próprio Cristo. Então, ele veio trazer como Deus realmente amava as suas criaturas, seus filhos e filhas. O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento. E respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Veja bem, Jesus não fala que ela não era uma pecadora. Só que ele pergunta para ela, você acha que alguém está condenado a pecar eternamente? Sempre vai chegar um momento que o espírito, por pior que faça, vai chegar um momento que ele vai sentir tanta sede de Deus que ele vai acabar procurando o Criador. Né? Os mais levianos, não, desculpe. Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Essa frase a gente vai ver depois numa das cartas de Pedro, né, que ele aprendeu com Jesus, naturalmente. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma, incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores, quer dizer, alguns se aproveitavam dela e outros a desprezavam. Não tinha aquele que a acolhesse espiritualmente. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Ela achava que ela fazia, onde ele fala, né? Quer fazer amor. Não, amor é um sentimento, não é um prazer físico. Né? Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção.
E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhe pertencem, ao círculo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos. Os que defendem seus familiares. Os que adoram os deuses do... O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Ela perguntou: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louvores, de louros, ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, disse Jesus, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Convidava a ser mãe dos seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas. E no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Nossa!
Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento e observou com certa estranheza. Simão Pedro era muito humano, né? Era muito assim, da sua época. Ele olhou ela, achando estranha aquela mulher estar ali, né? A convertida de Magdala lhe sentiu um olhar glacial, porque ele deu um olhar frio para ela, como quem disse: o que você está fazendo isso aqui, essa mulher aqui da minha casa? Né? Quase denotando desprezo. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou: Senhor, quando partirdes desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. E, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. É preciso crer somente. É essa crença, não uma crença intelectual, é uma crença, né, de fidelidade, de se manter fiel à proposta de Jesus. Então precisamos fazer isso, né? Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Então ela voltou, depois da crucificação, né? Ela viu Jesus, redivivo, mas todos eles voltaram para Galiléia. E ali, né, alguns ficaram, mas os discípulos mais diretos, Simão Pedro, Tiago, João, eles saíram dali, né? Abandonaram a região a serviço da Boa Nova. A gente sabe que eles foram para Jerusalém fundar a Casa do Caminho ali, né? Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partirem definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Maria pediu para eles para que ela pudesse ir junto com eles. Ambos, no entanto, faltavam só dois. Vários foram na frente, depois faltou só dois para ir. Ambos, entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o passado de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Então Maria não ficou revoltada. Lembrou de Jesus e ficou tranquila. Os próprios discípulos do Mestre não aceitaram que ela os acompanhasse, né? Humilde sozinha resistiu a todas as propostas condenáveis. Ela estava sozinha e muitos homens, conheciam no passado dela, faziam propostas para ela voltar à vida que ela tinha. Mas ela resistiu. Que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Imagina, né? A sozinha, abandonada, podia falar, né? Não, mas aquele amor do Cristo havia conquistado ela para sempre. Ela não seria capaz de modificar, né? Voltar ao passado que ela tinha deixado. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanu. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade,
quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Então, ela ficou ali, né? As sinagogas onde Jesus pregava voltaram a ter aquele mesmo procedimento dogmático, né? Então, ela ficava olhando a natureza, as alcaparreiras, né? Os pássaros, o lago sereno, né? Certo um dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, cansados e tristes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Então eles vieram atrás de Jesus, provavelmente para buscar a cura, né? Porque eles tinham ouvido falar, mas não sabiam que Jesus já tinha sido crucificado, né? Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-se sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. Eles não podiam ficar na cidade, eles tinham ido lá para o vale, que eles chamavam de Vale dos Leprosos naquela época, né? A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações, pela consolação de Jesus para eles, né? E eles gostaram tanto, e ela percebeu isso, né? Que quando eles foram expulsos, que se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Então, ela foi com eles para Jerusalém. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Ela foi ao Vale dos Leprosos com eles. Seu espírito recordava as lições do Messias, e uma coragem indefinível se assenhorava de sua alma. A coragem que vem do alto, né? Que dá ao cristão aquela necessária força para vencer, né? As suas dúvidas, as suas incertezas. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba, seus novos amigos, e lhe dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, a cidade dela, né? Lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Então ela abraçava eles, né? Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela ficou doente, pegou a doença deles, né? Ela compreendeu sua nova situação e recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se no final da sua tarefa, Maria desejou rever antigas afeições que se encontravam em Éfeso, hoje, né, longe, né, muito longe de Jerusalém. Hoje, se não me engano, fica na Turquia, né? Lá estavam João e Maria, Maria, mãe de Jesus, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores
já vinham muito próximas. Todavia, deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Então, mesmo com dores, com problemas, né? A sua pele já, o seu corpo já com a doença, ela resolveu ir a Éfeso, procurar Maria, a mãe de Jesus, que ela sabia que não iria rejeitá-la, e João, também muito carinhoso, sempre, né? Sempre. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos, lhe traziam o fruto. Não, aí pulei um pedaço. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos. E ela dizia apenas: Jesus deseja imensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale. A peregrinação foi difícil e angustiosa. Observando as feridas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Ela viu o corpo cheio de feridas, mas sua alma estava tranquila. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade de Éfeso, né? Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo negou-se a caminhar. Uma modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde por caridade. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Então, ela chegou ali já quase morrendo, não conseguiu andar mais, foi recolhida por uma família de cristãos que nem conheciam ela diretamente, e ali ela reviu as amizades que ela queria rever, né? Uma noite foram visitá-la, mas sofrendo sempre vários dias de sofrimento, de angústia, né? Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas lembranças. E não obstante seus olhos se acharem selados, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem amado. Então, ela começou a ver aquelas imagens, né? Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam um leito de dor. Em dado instante observou que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam, as ondas vinham beijar-lhe os pés. Então, ela se viu transportada para Cafarnaum novamente, né? Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Então a gente vê, a gente se emociona, né? Porque ela venceu muito. Emmanuel chega a falar, né, que enquanto Paulo, apesar dos erros cometidos, né, ele era extremamente fiel à lei. Maria era fiel ao pecado, ao vício, e conseguiu vencer por amor a Jesus. Então, que Jesus nos ilumine, que saibamos caminhar
de cabeça erguida em sua direção, sendo fiel a Ele nos propósitos de amarmos uns aos outros como Ele nos ensina. Obrigado, Mestre Divino, e ser conosco para sempre. Que assim seja.